Olá, boa noite, vamos lá. Boa noite, estamos ao vivo na nossa live pelo Facebook, pelo Instagram, esperando o pessoal chegando para falar sobre um assunto bem legal. O pessoal começa a chegar aí nessa noite, que hoje não tá frio, tá gostoso. Sejam todos bem-vindos, chegando aí, uma boa noite a todos, uma boa noite geral. Tô vendo várias pessoas queridas, conhecidas entrando aí para me acompanhar nessa live que vai falar de um assunto muito legal, muito curador, muito transformador. Então vão chegando aí, muito boa noite a todos. Vamos falar então sobre presença de espírito, tema que dá pano para manga. Temos muita coisa para falar sobre esse tema e eu tô muito feliz que vocês estão aqui, como sempre, me acompanhando, né? Vão deixando o seu oi aí, o seu boa noite, dizendo da onde que estão falando, que eu sei que tem gente aí do Brasil todo me acompanhando, né? E eu fico muito feliz cada vez que eu descubro que tem gente em outros estados acompanhando meu trabalho, divulgando meu trabalho, compartilhando com seus amigos, me deixa muito feliz, né? E isso é um estado de presença que cria também, né? Quando a gente está num estado consciente, desejando expandir, né? As coisas acontecem. Então, pessoal aí que tá aí comigo, vamos ter a nossa noite maravilhosa, todos juntos, aprendendo coisas legais, descobrindo mais um pouquinho sobre a gente nessa questão do autoconhecimento. E eu separei algumas coisas bem interessantes para falar aqui, né, nessa noite, falando sobre presença de espírito. Então, como todos nós sabemos, nós somos espíritos, nós somos energia. E quando a gente não está em estado de presença, é uma das principais maneiras de perder a conexão com a nossa essência. E por isso que existe tanta doença, tanta coisa acontecendo aí no mundo, porque a gente entra na ilusão da matéria. Na ilusão da matéria, onde a gente começa a criar preocupações, medos. Então a gente tem que aprender a desenvolver esse estado de presença que nos faz conectar com o nosso verdadeiro eu, com o nosso estado de presença profundo, amplo de criação. Uma das maneiras muito poderosa, a mais poderosa talvez, seja a meditação, que é aquele momento que a gente entra em contato com a gente mesmo, com a nossa essência. Mas hoje eu quero dar uma ampliada no assunto e entrar em assuntos mais de coisas que tu pode alcançar através da conexão com a essência, né? Quando tu realmente está num estado de espírito, de presença, de conexão com o teu eu verdadeiro. E é o poder do agora, né? O poder desse momento. Então, assim, quando a gente fala em estado de presença, eu anotei aqui que uma pessoa que ela não está no seu estado de presença, o que ela está fazendo? Ela está vivendo fragmentada, ela está vivendo fracionada, ela está no aqui, mas com o pensamento lá, perdida nos pensamentos. Uma pessoa que não está num estado de presença, ela faz tudo no automático.
Ela não percebe o que ela está sentindo, ela não percebe o que ela está fazendo, ela não percebe o que ela está pensando. Ela não percebe nada disso. Ela vive no automático. E tem tantos casos que acontecem quando as pessoas estão no piloto automático, de repente estar andando numa estrada assim e de repente tem que ir para um caminho, por exemplo, para um litoral, por exemplo, e de repente pega uma estrada que leva para o trabalho, porque ela se distraiu, ela estava todos os dias indo para o trabalho e de repente ela pega e percebe que entrou no caminho errado porque ela estava no piloto automático. De esquecer criança dentro do carro, animal dentro do carro, animais dentro do carro. Por quê? Porque está acostumada a descer do carro, fechar o carro e não olhar o que está acontecendo. Né? Então, um estado assim onde tu não está presente, tu está com a cabeça lá na frente, na conta que tu tem que pagar, na resposta que tu tem que dar, na solução que tu tem que achar. Então, tu te reparte, tu tem o teu corpo matéria, mas a tua mente, o teu pensamento tá lá adiante, tá vagando e tá te levando para inúmeras situações que são ilusórias, né? Muitas vezes as situações que estão te gerando angústia, que estão te gerando aflição, que estão te preocupando, elas são ilusórias, elas não existem de fato. Às vezes é só um pensamento ou às vezes é só um sentimento ligado a uma âncora, né? Ligado a uma âncora que vocês não sabem de onde que vem essa âncora, que vocês não estão percebendo da onde que ela está vindo. Ela pode tá vindo de um sonho, ela pode estar vindo de uma situação do teu passado, ela pode estar vindo de qualquer situação e tu não tem consciência disso porque tu não está num estado de presença. E quando tu estás num estado de presença, tu consegue perceber coisas que são extrasensoriais. Quando tu entra, ontem à noite ainda, quando eu entrei no meu estado meditativo, eu até me assustei, sabe, gente? Porque eu demorei para entrar em meditação e quando eu me dei por conta que eu fechei os meus olhos, o meu corpo ele estava todo dolorido, todo dolorido. E aí eu botei a atenção no corpo e fui dissolvendo as dores do corpo. E aí quando eu fui percebendo as dores do corpo, eu fui percebendo que eu estava com várias janelas de dimensões, de mundos paralelos, de frequências que não eram minhas, mas que eu estava acessando, como se fossem portais. E tudo isso estava aberto. Imaginem vocês, sabe aquelas câmeras que tem de segurança que mostra vários ambientes, vários quadradinhos com vários ambientes? Eu estava desse jeito. Eu estava com vários campos energéticos abertos em várias dimensões, em vários mundos, captando frequência de várias pessoas e com dor no corpo. Por quê? Porque isso tudo drena energia, te coloca a tua energia vital que faz tu trabalhar, que faz tu ter saúde, ela acaba se drenando porque tem tudo isso aberto. Sabe quando o celular tá com várias coisas abertas, tipo Facebook, Instagram, YouTube, Messenger, não sei o que, um monte de coisa aberta, e aí ele já não consegue nem pensar direito? É assim a gente. A gente fica com aquele monte de campo aberto, drenando energia, a gente não sabe o que está acontecendo. E a gente vai dormir sem fazer uma limpeza, sem entrar num estado de presença de espírito, para limpar o teu campo energético e para poder ter uma noite tranquila, para poder conseguir limpar o que está te pesando, sem que vire no teu corpo uma doença, sem que vire um peso, uma coisa que tu não sabe de onde que veio, né? Porque isso vai somando e tu não sabe. Eu tava com dor nas costas, muita dor nas costas, eu não sabia por que eu tava com dor nas costas, era porque tava tudo isso aberto, né? Eu tava cansada, eu tava com sensações ruins.
E eu só pude perceber todas essas sensações quando eu parei, respirei e botei toda a atenção no meu corpo, no que eu estava sentindo, no que eu estava pensando. E aí, quando eu comecei a limpar as sensações do corpo, eu comecei a enxergar o que estava no extrafísico, né? Que daí eu consegui ter acesso a essas dimensões que estavam abertas também. E aí eu fiquei pensando assim, ó, poxa vida, eu que me trabalho há tanto tempo, que tenho tanta percepção nesse sentido, né? Eu tive essa dificuldade de perceber, de limpar o corpo, para depois chegar no campo energético, para poder ver o que estava tudo somando para me causar aquele cansaço, aquele esgotamento energético. Eu fiquei imaginando assim, quantas pessoas fazem isso sem perceber, né? Quantas pessoas somatizam no seu campo energético coisas de pessoas, de situações, de trabalhos, sem saber como que faz isso e como que limpa isso, né? Então, assim, aí eu não tinha, o que, que eu ia fazer de live hoje eu não tinha. Aí depois eu tive acesso a essa informação conversando com uma pessoa e aí, na conversa, eu falei essa palavra presença de espírito. E quando eu falei presença de espírito, eu pensei assim, ó, eu vou fazer uma live falando sobre isso. Aí, então, aconteceu hoje de manhã essa ideia de fazer a live falando sobre presença de espírito. Porque a presença de espírito, ela te traz tantos benefícios, mas tantos benefícios, desde cura física, cura energética, cura espiritual, descoberta de dons, além de tu também poder curar outras pessoas quando tu está em estado de presença. Porque daí tu percebe que as coisas que a pessoa tá falando, que a pessoa tá conectando, é tudo uma ilusão da mente dela. É tudo um cenário armado para fazer com que ela fique daquele jeito, com aquela preocupação, com aquela angústia, com aquela aflição. E aí, quando tu tá conectado e tu tá num estado de presença, e eu faço muito isso quando eu estou em consultório, e aqui agora com vocês, eu faço também, entrar num estado de presença para receber o que que eu tenho que dizer para outra pessoa. O que que tá vindo de informação para que eu possa dizer para outra pessoa. E aí eu começo então a canalizar, que é um dom meu, mas que eu aprendi a entender com o tempo, porque eu não entendi esse dom. Eu aprendi ele com o tempo. Então, assim, uma pessoa com total estado de presença, ela te dá atenção, ela te dá amor, ela te cura. Ela te cura olhando para ti e te percebendo como um ser. E isso poucas pessoas fazem, porque é muito comum hoje em dia a gente estar com alguém, mas estar com a cabeça lá adiante. Então tu diz assim, ah, bah, mas eu passei o dia todo contigo. Será que é verdade que tu passou o dia todo? O teu corpo estava presente, mas a tua energia, o teu pensamento, o teu sentimento, a tua mente, onde é que estava? Estava ali com aquela pessoa? Então, quando eu sentava com um paciente meu dentro de consultório, que eu sentava na frente dele, eu era 100% aquela pessoa, 100%. Não era 40, não era 50, não era 100%. Eu não sabia nem o meu nome, de tão conectada que eu ficava com a pessoa que estava na minha frente, né? De tão conectada que eu estou aqui com vocês. E quem me conhece sabe que é assim, que eu me conecto mesmo, que eu busco mesmo essa conexão para poder falar o que eu tenho que falar, o que essa pessoa precisa escutar, o que eu tenho que passar nessa live, né? E esse dom, né, de canalizar para falar
foi um dom que eu descobri através do estado de presença. Outros dons também acontecem, né? E todos nós temos dons, todos nós somos pessoas que temos muitos dons. O problema é que a gente não é levado pelo estado de presença a esses dons. Tem pessoas que dizem assim, ó, eu gosto, meu dom é ajudar os outros. Será? Será que é o teu dom mesmo? Porque se é o teu dom, tu faz isso naturalmente. Tu olha para uma pessoa, tu conversa com a pessoa. Quantas pessoas dizem assim, eu tava mal, mas eu conversei com uma pessoa, ajudei ela. Na minha conversa ela se sentiu melhor. Quantas pessoas fazem isso? Né? De ajudar os outros através de uma conversa, através de um olhar, através de um sorriso. E elas estão ajudando a curar porque elas estão em estado de presença. Isso é fato. Mas aquelas pessoas que querem ajudar, mas que por trás do ajudar tem um interesse. Tem um interesse do que eu vou ganhar. Né? E esse interesse, ele não é às vezes consciente, tá? Muitas vezes ele não é consciente. É uma carência. O que eu vou ganhar depois? Eu vou ganhar um reconhecimento? Eu vou ganhar uma atenção? Eu vou ganhar como é que se diz? Deixa eu ver, eu anotei aqui. Uma recompensa por eu estar ajudando? Uma recompensa emocional? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa que a gente está ajudando. Se a gente realmente está ajudando, está em estado de presença, em estado de presença espiritual, para realmente ajudar, para não ser levado pelo ego de dizer assim, eu tô ajudando, eu ajudei o fulano lá, e o fulano agora, nem olha pra minha cara, nem me agradeceu, né? A gente escuta isso. E quando tu estás no estado de presença, que tu só tá junto com a pessoa, às vezes não tá nem falando, e de repente a pessoa diz assim, nossa, eu me senti tão bem contigo, eu senti tão bem quando tu me abraçou, eu senti tão bem quando tu pegou na minha mão, eu senti tão bem quando tu me olhou, quando tu sorriu pra mim. Esse é o estado de presença que cura. Que cura. Porque tu transmite amor para as pessoas. E num trabalho espiritual, né? Quantas vezes a gente fez? Tá travando. Será que tá travando? Se estiver travando, depois fica gravado e vai pro YouTube, tá, gente? Não se preocupem com isso. Que eu tava falando, do trabalho espiritual. O trabalho espiritual, que tu fecha os teus olhos, que tu respira, que tu eleva o teu pensamento no amor, em Deus, em sentimentos bons, e que tu fica ali concentrado nesse sentimento, acalmando o teu estado interior, ficando bem. Tu não precisa nem ficar pensando assim, que vai energia boa para outra pessoa. Não precisa pensar nada disso. Só fecha os teus olhos e fica se sentindo bem e emanando essa energia de bem-estar para o ambiente. Tu já está ajudando no trabalho espiritual. Tu já está sendo uma contribuição no trabalho espiritual. E quando a gente está em estado de presença, e todos nós temos dons, a gente percebe que qual é o dom que a gente tem, qual é o dom que a gente veio trazer para a Terra, né? Que nem eu falei para vocês no meu dom da capacidade de canalizar para passar, né? Que nem eu falo, muitas vezes termina as lives, eu tenho que escutar a live, porque eu me programo, o que eu vou falar e tudo mais, mas tem horas que eu sinto
que vem uma força e que se manifesta através da minha fala. E isso para mim é natural, acontece há muito tempo e eu não tenho nem uma separação desse momento, porque é muito forte, é muito rápido e eu não consigo perceber. Quem me conhece há bastante tempo consegue perceber. E até quem não conhece há bastante tempo, que tem sensibilidade, diz, bah, Jana, tu muda, teu olhar muda, tua fala muda, tua postura muda. Por quê? Porque naquele momento eu estou recebendo, estou emanando, canalizando. E aí eu anotei aqui uma coisa que eu vi numa palestra do Bruno Gimenez, que eu acho o máximo ele, que ele estava falando quando a gente não tá, quando a gente não tá usando os dons da gente, quando a gente não tá usando a nossa capacidade, aquilo que a gente veio fazer na Terra. E ele usou a metáfora que eu achei muito legal, que é a máquina de lavar e a cafeteira. Desculpa. A máquina de lavar e a cafeteira. Aí ele diz assim, que se tu não tá usando o teu dom, tu tá botando pó de café na máquina de lavar e botando sabão em pó na cafeteira, né? Tu não tá usando aquilo que tu veio fazer aqui na Terra. E quando tu tá alinhado com o teu dom, que tu tá fazendo aquilo que tu veio fazer na Terra, tu começa a realmente fluir, né? A realmente ser uma contribuição. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu pensava assim, ó, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Mas o meu ajudar as pessoas era um ajudar buscando, querendo troca, sabe? Querendo que as pessoas dissessem, nossa, Jana, tu é muito boa, tu é uma pessoa incrível, tu me ajuda. Era esse reconhecimento que eu queria, né? Quando eu comecei a fazer o trabalho de ajudar. E aí, quando eu comecei a me trabalhar, eu disse assim, ó, eu não quero ajudar ninguém, eu quero me ajudar. Aí uma amiga minha veio pra mim e disse assim, Jana, tu tá com depressão? Porque tu foi sempre uma pessoa que ajudou outras pessoas, como é que tu tá dizendo que tu não quer ajudar? E aí eu percebi, né, isso que eu acabei de falar pra vocês, que eu não tinha a intenção realmente de ajudar. Eu tinha a intenção de ser reconhecida, de receber um elogio por o que eu estava fazendo. Então era uma falsa vontade de ajudar. Era uma vontade de ajudar querendo algo em troca. E aí, quando eu comecei a me trabalhar e que eu comecei a ver quem realmente eu era, eu não tinha vontade de ajudar ninguém. Mas o que eu fazia, as pessoas me diziam, nossa, tu me ajudou muito. Eu sei que antes, na minha vontade de ajudar sendo falsa, tipo aquela vontade falsa, aquela vontade escondida, querendo algo em troca, se eu oferecesse atendimento, as pessoas diziam pra mim, eu não quero. Por quê? Porque elas de alguma forma, elas sentiam a minha energia. Elas sentiam que eu estava querendo algo em troca. Então, quando tu ajuda de verdade, tu ajuda com o teu coração, com a tua energia, com o teu estado de presença. E também tu descobre os teus dons, né? Os teus dons, porque cada pessoa tem um dom. Então, assim, a pessoa que tem o dom de levar alegria para os outros. Então, aquela pessoa palhaça que chega, tu vê na cara, tu olha pra cara da pessoa, assim, a pessoa já é engraçada só no abrir a boca, né? Essa pessoa tem o dom da alegria. Tem aquela pessoa que tem o dom da inspiração, ela fala, ela inspira pessoas, eu acho que eu tenho esse dom também. Acho que além do dom de canalizar, eu também tenho o dom de inspirar, porque eu percebo assim que eu falo. Teve até uma senhora que eu encontrei com ela disse pra mim, Jana, eu roía a unha desde criança, a minha briga sempre foi parar de roer a unha. E hoje dela mostrou as unhas dela, assim, ela disse, aqui é minhas unhas, as minhas unhas tão grandes, tão pintadas. E ela tava feliz da vida, porque acho que ela tá me acompanhando até aqui, ela vai saber que sou eu. E aí ela pegou e disse assim, nossa, eu parei de roer unha, só ouvindo as tuas lives, só fazendo as técnicas que tu ensina.
Outras pessoas também vieram dizer, eu tinha insônia, eu comecei a melhorar da minha insônia, fazendo as técnicas. Então, assim, a forma que tu fala inspira outras pessoas. O dom da psicografia, pessoa que escreve música, né? Daí tu não precisa estar no centro espírita, entendeu? Tu recebe, tu canaliza, tu recebe aquela inspiração de um poema. Não necessariamente tu precisa ser um espírita para viver isso, né? Aquela pessoa dentro da igreja que tem o dom da revelação. E ela revela assim, tu tem tal coisa, tu vai acontecer tal coisa. É o dom dela, ela canaliza, ela não é uma pessoa espírita, ela tá dentro de uma igreja, às vezes, evangélica. Não tô falando de religião, eu tô falando do dom das pessoas. A religião é Deus, né? A religião que eu me refiro é Deus. É religar com Deus, com a minha essência, com o meu eu maior, né? Então tem pessoas que têm o dom da revolução. Elas vão num lugar, elas revolucionam aquele lugar. Elas transformam aquele lugar assim, tipo, aquele lugar tava feio, elas passam assim, tipo, dá aquele furacão assim, transformam tudo. Nunca me esqueço que eu viajei com uma amiga minha pra Bahia e aí a gente pediu a janta no quarto. Aí, não vamos pro restaurante hoje, vamos comer no quarto. Aí no quarto do hotel tinha uma sacadinha, na Bahia, né? Então era verão, era calor, assim. Aí a gente abriu a porta e tinha uma mesinha do lado de fora. E aí ela disse: vamos comer aqui fora. Aí eu digo: que legal, vamos sim. Ficamos no quarto. Ela foi dentro do roupeiro, pegou uma canga, botou sobre a mesa como se fosse uma toalha de mesa, pegou uma florzinha que tinha dentro do quarto, botou no meio e acendeu uma luzinha que ela tinha, que era de uma luzinha tipo fluorescente para clarear, que ela tinha levado para botar para não ficar totalmente escuro. Ela botou ali. Ela deixou a mesa linda pra gente. Ela transformou aquele lugar assim, de forma assim, capaz, eu já ia comer daquele jeito mesmo, não precisava botar toalha, não precisava nada. Não tem esse dom, sabe? A pessoa de fazer, assim, de passar, é só trocar uma coisinha de lugar, tipo, não é pra botar aqui, bota mais aqui pro lado, sabe? Aquela pessoa que sabe organizar, que sabe, que trabalha com decorações, que trabalha com eventos, que deixa tudo muito bonito, né? Que pega uma parede feia e deixa tudo bem bonito, né? Então, esse dom, né? Tem a pessoa que tem o dom da cura. A dom da cura. O dom da cura é aquela pessoa que concentra na outra, emana luz e dela vai não só a energia de cura, mas vai também assim o trabalho de cura, que são os médicos, que são os enfermeiros, que são pessoas que estão aí trabalhando na saúde, que são benzedeiras, benzedores, que estão ali fazendo um trabalho espiritual, que são pessoas dentro das igrejas mesmo, né, que fazem revelação, que curam, né, tantas pessoas, né, parteiras antigamente que tinha, essas pessoas são pessoas que têm o dom da cura, né, e quando tu tem o dom da cura, tu recebe ajuda espiritual de médicos espirituais, que eles tiram da natureza elementos energéticos espirituais e levam para aquele paciente que está precisando de atendimento. Então, assim, gente, isso aqui não estava no script, tá? Isso está vindo e eu tô falando para vocês. Tá vindo, porque eu já recebi isso, né? Porque, assim, tem pessoas que precisam tomar chá, que precisam tomar remédio, né? Mas no plano espiritual, a pessoa que tem o dom da cura, ela recebe da espiritualidade o néctar do remédio. Então ela não precisa fazer um chá, vamos dizer que o chá de Marcela é bom para estômago. É bom para um monte de coisa, mas vamos citar esse exemplo. Ela não precisa pegar o chá de Marcela e colocar ali e fazer um chá para a pessoa. Ela pega o energético da Marcela, a essência da Marcela e toca na pessoa. A pessoa tá lá com uma gastrite, tá lá com uma dor. E aí a pessoa fica curada.
né? Então ela é amparada por médicos espirituais que vêm e que trazem esse remédio em forma energética e colocam sobre a pessoa. Então, assim, é uma forma, né, que nós da matéria, a gente já tem acesso a isso. Tem muitas pessoas que fazem esse trabalho, né, a gente tem acesso. Claro que não é uma coisa assim, ó, eu posso provar. Isso aí que eu tô falando é a mais pura verdade, é a mais pura verdade, eu posso provar para vocês. Não, isso é uma coisa daqui, ó, do coração. Tu sente, né? E quem tá afinado comigo, que entende o que eu tô falando, sente e sabe o que eu tô falando, né? Porque é uma coisa de dentro, né? Do coração. Tem aquela pessoa que tem o dom, transformação da alegria, da purificação. Dom da purificação, ele também pode ser chamado de dom da reciclagem, sabe? A pessoa vem, ela recicla a energia do ambiente e encaminha essa energia. Quem sabe, quem atinou, quem despertou, quem em estado de presença percebeu que tem essa capacidade. Porque se a pessoa não percebeu, ela capta tudo, ela pega toda a energia e não sabe o que fazer. Só que a pessoa nunca vai ficar mal, porque assim como tu tem o dom, tu tem todo um apoio espiritual que te ajuda nesse teu dom. Só que a gente está trabalhando, a gente está evoluindo para que a gente perceba que a gente tem esse dom, que a gente use esse dom de forma consciente, né? E por isso que eu trago essas lives aqui para vocês, falando dessa forma, de coisas até que eu tô recebendo e tô passando para vocês, que não tava escrito ali, tá vindo para mim falar, conforme eu tô fazendo aqui. E assim, ó, essas coisas elas vêm para vocês para te aprender a limpar, né? Para te aprender a entender que tu tem um dom e que tu tá trabalhando e que às vezes tu vai num lugar e o lugar tava muito carregado e de repente fica todo mundo bem, todo mundo rindo, todo mundo feliz e tu sai para casa e quando tu chega em casa tu tá moído. Por quê? Porque tu purificou o ambiente, tu reciclou a energia do ambiente. Só que se tu não tem consciência disso, tu tem que dormir ou meditar ou fazer alguma coisa para que tu possa limpar essa energia que está na tua volta, né? Se tu não fizer isso de forma consciente, que nem hoje em dia eu já faço isso de forma consciente, quando um paciente que eu vou atender ou num trabalho que a gente está fazendo aqui numa live mesmo, eu já sinto a energia, já reciclo automaticamente. Mas tem pessoas que não sabem fazer isso, as pessoas elas têm um pouco de dificuldade, elas não vão ficar desamparadas, ninguém fica desamparado, sempre tem uma providência divina que nos ensina. Só que a pessoa vai passar um pouquinho mais de trabalho para se libertar. E eu falo isso porque antes, quando eu não sabia fazer isso, eu passava trabalho. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui atender uma paciente, na época que eu fazia massagem, eu fui atender uma paciente e eu comecei a ter vontade de comer pão caseiro. Sempre gostei de pão caseiro, mas não da forma como eu vinha comendo o tal do pão caseiro. E aí um dia eu atendendo ela disse pra mim assim, ó, eu sou tarada por pão caseiro. Eu amo pão caseiro. Eu tenho que me segurar, eu tenho que me conter pra não comer várias vezes por dia. Se eu pudesse eu nem comia comida, eu só comia pão caseiro. E aí eu fui entender que eu tava recebendo aquela ansiedade dela de comer pão caseiro, né? E só que se ela não falasse, eu não ia saber. Hoje não, hoje eu sei que eu gosto de pão caseiro, mas não é desse jeito. Então se eu chegasse perto dela e visse que eu tava com muita vontade de comer pão caseiro, eu ia perceber assim, olha, não é meu,
né? Então, assim, a minha vida, a minha experiência, a minha história, a minha dificuldade, tudo que eu passei, hoje me dá condições de olhar para trás e dizer assim, ah, legal, isso era isso, né? E aí eu entendo. E aí eu falo para as pessoas, porque eu acho que isso é importante de ser falado, porque tem gente que tá passando pelas mesmas situações e que não sabe, né? E quando eu falo, elas dizem assim, ó, bah, bem certinho, Jana. E quem tá concordando comigo, que tá entendendo o que eu tô falando, coloca depois aí nos comentários para mim ver o que que é que vocês estão se identificando aí. Qual é o dom de vocês que vocês estão identificando? Ah, Jana, eu falo com as pessoas, ou eu percebo que eu sinto certas coisas. Ah, deixa eu contar outra coisa para vocês. Uma vez também eu fui, que a gente tinha esse grupo espiritual, né? A gente ajudava, a gente ia às vezes a receber, fazer trabalhos, ajudar pessoas que estavam com saúde precária, assim, né? Pra ir lá fazer uma energização, dar um conforto, alguma coisa assim. E aí eu tinha um amigo no grupo que a gente tinha e ele pediu pra gente visitar a irmã dele. E eu fui, eu e a minha irmã, a Edna, que são dois anjos que eu recebi que me dão suporte espiritual, assim, que me dão suporte quando eu preciso fazer algum trabalho. E aí tem o Éder e tem a Edna, são gêmeos. E aí esse dia foi a Edna junto comigo. E aí a gente entrou no quarto dessa mulher, a mulher tava com câncer e ela já estava em fase final, aquela semana ainda ela partiu, a gente foi fazer um trabalho meio que já ajudando ela no processo de seguir para o plano espiritual. E quando a gente entrou dentro do quarto, que a gente começou a fechar os olhos e emanar luz para aquela pessoa, esse amigo que era extremamente cético, ele chamava a gente para fazer os trabalhos espirituais, mas ele não acreditava. Ele era tipo meio São Tomé, assim, sabe? Ele achava que era verdade, mas ele não. Como ele não sentia, ele achava que ele não sentia nada, mas isso já era um dom dele também, porque precisa de uma pessoa neutra, uma pessoa que não sinta nada, para ela não sofrer como é que se diz, nenhuma, tipo, por exemplo, assim, uma pessoa está recebendo uma energia, tem que ter alguém que mantenha neutro para que aquela pessoa consiga receber e que os dois não afunde naquela energia, entende? Então tem que ter alguém forte, vamos dizer assim, para que segure, para que não vá, sabe? E ele era essa pessoa, só que na cabeça dele, como ele não sentia, como ele não via, como ele não tinha nada das coisas que não psicografava, não incorporava, não fazia nada, ele achava que ele não tinha dom. Na verdade tinha, né? Que era essa de ser neutro. E aí ele ficou muito impressionado, porque durante o processo, daí aquilo que eu falei para vocês de receber o néctar da energia das plantas, essa pessoa que estava adoentada, ela recebeu um néctar de flores. E o quarto, eu não senti. Ele sentiu o cheiro, o aroma de flores no quarto. E isso acontece, a pessoa que tem o dom, tem uma pessoa também que assiste às lives que sentiu na live passada o cheiro que daí eu mandei que colocasse na fornalha, né? Ela sentiu o cheiro da energia queimando, acontece também. Cheiro de incenso, cheiro de flor, cheiro de ervas, né? De acordo com o trabalho que está sendo feito. E aí ele sentiu e ele disse, nossa, vocês botaram algum perfume aqui enquanto estava fazendo trabalho? Não, a gente não colocou nenhum perfume. E ele disse, bah, mas eu senti direitinho um perfume. Eu senti direitinho um perfume que tinha sido como se fosse borrifado assim no ar, assim, né? E ele pegou e ficou muito impressionado com isso e comentou. No não acreditar, né? Agora não vai sair a palavra, mas no não acreditar na questão espiritual, isso foi uma coisa que foi tão forte que ele não pôde negar que ele percebeu isso, esse cheiro que a espiritualidade usou para colocar como bálsamo naquele processo daquela senhora. Então, por isso que eu disse para vocês, né, vários dons. E como é que a gente percebe esses dons? Como é que a gente percebe esses dons? Durante
nosso estado de presença. Porque ele não é uma coisa assim aqui que tu tá escrito, sabe? Que alguém vai te olhar e vai te dizer. Não, ele é uma coisa que tu percebe, que tu sente, que tu desperta. É como que se tu tivesse assim, ó, de olho fechado e pá, enxerguei. Tô de olho fechado, pá, abri, enxerguei. É assim que acontece. Tu desperta para ele, tu acorda para ele. E, e aí, agora eu quero fazer com vocês uma técnica, tá? Que eu vou convidar vocês a conectarem com o mestre de vocês e receberem desse mestre uma orientação. E essa orientação, depois que a gente terminar a técnica, eu quero que vocês coloquem como é que vai ser essa orientação que vocês receberam, tá? Então eu convido vocês agora a entrarem num estado de fecharem os olhos, respirando. Inspira pelo nariz, solta pela boca, tomando consciência do corpo, percebendo as tensões, soltando o ar. Soltando o ar pelo nariz. À medida que tu inspira, que tu sente que tem tensões no teu corpo, tu inspira mais profundo para liberar essas tensões. E vai tentando acalmar o teu corpo, acalmar tua energia, acalmar tua respiração. E à medida que tu vai acalmando, tu vai liberando a tua mente para poder imaginar isso que eu vou dizer agora. Respirando. Imaginem agora uma floresta. Uma floresta com muitas árvores. E vocês vão entrar nessa floresta. E vocês vão caminhar por dentro dessa floresta muito tranquilos. Porque essa floresta é uma floresta muito segura. Ela tem um trilho que vocês vão seguir. E vocês vão seguir esse trilho extremamente confiantes, porque vocês sabem que no final do trilho tem uma coisa muito especial para vocês. Vocês andam por essa estrada muito felizes, porque essa estrada vai levar a uma conexão, a uma resposta. E vocês se sentem muito felizes de estarem indo em direção a essa resposta. Essa resposta, ela vai vir de uma forma muito natural. E vocês estão caminhando por essa floresta, confiantes que vão encontrar a resposta. De repente, vocês encontram uma subida, como se fosse um morro. Só que durante toda a caminhada,
vocês vão perceber que o trilho está ali, levando vocês a algum lugar. E vocês sobem acompanhando esse trilho. Vocês sobem indo em direção a essa montanha. E o caminhar, ele é tranquilo, ele é gostoso, porque vocês estão protegidos por uma natureza muito linda. De repente, vocês percebem que estão chegando ao topo da montanha. E quando vocês chegam no topo da montanha, vocês encontram um mestre. Reparem como é esse mestre. Guardem a fisionomia dele. Guardem a fisionomia dele e ele vai dar a vocês um presente dentro de uma caixa de madeira. Vocês vão pegar essa caixa de madeira, vocês vão abrir essa caixa de madeira e vão ver o que tem dentro da caixa de madeira. O inconsciente de vocês vai mostrar algum arquétipo. E vocês vão olhar para esse arquétipo que está dentro dessa caixa. E agora vocês vão olhar para o mestre de vocês, agradecendo por essa oportunidade de encontrá-lo e de receberem esse presente. Agradeçam de coração, fechem a caixa e se preparem para retornar o trilho que vocês trilharam. Agradeçam e vão descendo a montanha, devagar e feliz, por terem ganhado esse presente desse mestre tão especial. E ao chegar embaixo na floresta, vocês sigam caminhando com a sua caixinha. Ao chegar no final do trilho, de volta, vocês agradecem mais uma vez, porque é um momento muito especial encontrar esse presente do mestre. Guardem esse presente na memória e no coração. E devagarinho agora, vocês vão retornando ao nosso aqui e agora, a esse momento. Devagarinho, movimentando as pernas, os braços e voltando para o aqui e agora. Voltando para o aqui e agora, cada um no seu tempo, abrindo os olhos. Devagarinho. E é isso, pessoal. Agora, o que eu vou dizer para vocês? Escrevam nos comentários o que vocês ganharam do mestre de vocês. E assim, ó, eu não sei. Aqui no Facebook eu vou poder ver. Eu tô no Facebook e no Instagram, né?
No Facebook eu vou poder ver os comentários. No Instagram eu não tenho como ver os comentários. Quando eu salvo a live, não fica gravado os comentários. Então, se vocês querem um feedback depois, que é o que eu vou fazer com o pessoal do Face, um feedback do que eles viram dentro da caixa, então eu vou pedir para o pessoal, quando eu encerrar a live no Instagram, que coloquem no IGVT o que foi que eles encontraram dentro da caixinha deles. Tá certo, pessoal? Daí, quando eu salvar, no comentário vocês coloquem. E o pessoal do Facebook já pode colocar que hoje eu não vou conseguir responder, mas amanhã ou depois eu estarei recebendo, dando um feedback do que vocês receberam do mestre e o que simboliza esse arquétipo que vocês receberam. Tá certo? O Face tá dando problema aqui, não sei o que que é, mas acho que tá indo, tá? Que daí a gente fica dando sinal, fica caindo, mas deixem aí os comentários, que daí eu retorno depois contando o que simboliza o que vocês receberam do mestre, tá certo? Deixem nos comentários e a resposta eu vou dar no privado para vocês, vou entrar em contato no Messenger ou no WhatsApp, aqueles que eu tenho o WhatsApp eu vou entrar no WhatsApp. Quem tem Messenger, eu entro no Messenger, e quem tem Instagram,